Livro de Daniel. Livro de Daniel, eu comecei a fazer o estudo com os queridos ouvintes a semana passada e vamos continuar, né? Lá no capítulo 1 de Daniel, o versículo 20, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fez pergunta, os achou 10 vezes mais douto do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Muito bem. Daniel, nós falamos, mas vamos fazer uma aqui revisão, né? O prefixo Dan tem origem lá dos juízes, da tribo dos juízes, a tribo de Israel. Dan, da tribo dos juízes. O sufixo El, esse final, El, ele tem um significado Deus. Então, Dan, juízes, El, Deus. Deus é meu juízo, ou meu juiz. Deus é meu juiz. Essa é a palavra, o significado da palavra Daniel, do nome Daniel. Deus é o juiz, é aquele que conserta tudo, aquele que vindica, quem tem todo o poder, aquele que tem toda a justiça, o Deus do universo, aquele que fará nova todas as coisas. Este é o significado Daniel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus juiz. O importante é que nesta expressão está ali inserido um louvor, um cântico a Deus. O Senhor é o meu juiz. Se você olhar no capítulo 1, verso 1, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor de Babilônia a Jerusalém e a cercou ou sitiou. Veja bem, no terceiro ano de Jeoaquim, veio um rei, o rei de Babilônia. Aqui nós temos duas cidades, Babilônia e Jerusalém. Dois reis, Jeoaquim e Nabucodonosor. Babilônia, o centro da rebelião contra Deus. Centro da rebelião contra Deus. O centro da confusão. Babilônia é o centro do pecado, o centro da apostasia. Babilônia, a poderosa cidade-nação. Aquela que ataca Jerusalém, aquela que ataca a cidade que Deus a chamou de cidade da verdade, cidade da obediência. Jerusalém que representa o povo de Deus. Portanto, Nabucodonosor, de Babilônia, da confusão, da rebelião contra Deus, do pecado, da apostasia, assalta Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade da obediência, a cidade da verdade. O errado ataca o certo. E Jerusalém, então, ela cai na mão de Babilônia. Percebeu como é estratégico os assaltos do inimigo? Mas, aparentemente, nós vemos aqui uma derrota sofrida pelo Deus Todo-Poderoso, né? Porque o erro invade, ataca a cidade de Deus, ataca a Deus na verdade. A cidade de Deus, Jerusalém, ela vai estar em ruína a partir daí. O povo de Deus vai estar opresso, perseguido, levado a cativeiro ou em cativeiro. O primeiro verso que nós lemos aqui, nós vemos um tema bastante controverso. Nós temos aqui o tema do conflito entre Deus e Satanás, entre a verdade e o erro, entre Babilônia e Jerusalém, um conflito entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Essa é uma pugna
apresentada em todo o curso do primeiro capítulo de Daniel. O rei Nabucodonosor, ele olha para os seus escravos, porque ele invade Jerusalém, toma um grande número de pessoas como escravo para levar para Babilônia, e ele olha para aqueles jovens hebreus, que são tantos, uma força excelente para a escravidão em Babilônia, para enriquecimento de Babilônia, uma força jovem para trabalhar de graça, quem sabe apenas a troca da comida para o rei de Babilônia. E ele olha para aqueles jovens hebreus e escolhe alguns dentre eles, não escolhe todos, escolhe alguns dentre aqueles que vieram como escravo para a Babilônia. Ele escolhe alguns para serem educados lá na faculdade de Babilônia. Nas universidades de Babilônia, eles seriam treinados, eles seriam orientados, eles poderiam no futuro ser até governantes e outras autoridades de Babilônia. Ele olha para aqueles jovens bonitos, ele escolhe jovens fortes e talentosos. Você sabe que até hoje ainda algumas nações fazem isso? Ou décadas antes, há poucas décadas antes, se fazia isso. Diz que quando foi invadido, os russos invadiram o Afeganistão, por exemplo, eles pegou muitos jovens lá do Afeganistão, jovens afegãos, e levaram e colocaram eles nas escolas russas para ensinar a filosofia marxista-lenista. E ali, depois de ensinados, treinados na educação marxista-lenista, eles então devolvem esses jovens para os seus países, principalmente para o Afeganistão, nesse caso aqui, e eles vão com as ideias, com as teorias que eles aprenderam nas escolas russas. E ali eles se tornam até governantes, porque eles passam a ter boa educação, boa formação, e agora eles passam a exercer funções de governância estratégica dentro do Afeganistão. Veja bem como que Hitler fez para que assim essa teoria fosse espalhada para dentro. Isso não é Hitler, melhor, Hitler é da Alemanha, que também fazia isto, levava jovens para dentro da Alemanha e ali ensinava eles para que eles espalhassem as suas teorias para as outras nações. Mas o rei Nabucodonosor, ele fez isto. Jerusalém foi destruída, a sua juventude capturada. Não digo que todos, mas boa parte da sua juventude foi levada como escravo para a Babilônia. Jovens em que tinha sabedoria, jovens que não tinham, a Bíblia diz que não tinham nenhum defeito, verso 4, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, douto em ciência, versado no conhecimento, que fosse competente para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Percebeu quem Nabucodonosor escolheu? Ele escolheu jovens da linhagem real de Jerusalém. Jovens bonitos, jovens sadios, fortes, inteligentes, jovens que já tinham estudado a ciência, tinha um grande conhecimento de toda a ciência israelita, judaica. Ele não pega jovem assim, sem estudo, sem aparência, sem sabedoria, sem conhecimento científico, não, ele pega aqueles mais doutos. E agora ele vai treinar esse jovem na faculdade de Babilônia. Treinar eles, porque eles já eram inteligentes, agora vamos ensiná-los toda a ciência dos caldeus, toda a cultura dos caldeus. E a palavra jovem aqui é exatamente isto. Significa aqueles
de idade aí entre os 16, 17, 18, 19, 20 anos, e se diz, os estudiosos, eles dizem que esses jovens, quando chegaram em Babilônia, principalmente esses que Nabucodonosor escolheu, eles tinham aí seus 17, 18 anos, por volta de 17, 18 anos, quando eles foram levados cativos. Então, jovem que não havia defeito, jovens formosos, bonitos de aparência, porque o rei, ele gostava de coisas belas, bonitas, e ele não poderia levar qualquer jovem para dentro do seu palácio. Eram jovens que seriam treinados para assistirem no palácio do rei. Percebeu? Jovens brilhantes, os mais brilhantes de Jerusalém, que tivessem habilidade para viver dentro do palácio, fosse ensinado a língua, a ciência, a cultura dos caldeus. E lá foi aqueles jovens, eram escravos, submetidos à escravidão de Nabucodonosor, a escravidão babilônica. E esses jovens, então, precisavam de ser treinados. Um tempo de faculdade, tempo de uma universidade. 3 anos eles passariam sendo treinados. Veja bem, e agora existe uma situação interessante que Nabucodonosor vai aplicar para este jovem. Primeiro, o rei lhe determinou, verso 5, determinou-lhes o rei a ração diária, que era das finas iguarias da mesa real, o vinho que o rei bebia, que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Veja bem o que é proposto. Vocês vão comer o mesmo que eu como. Vocês vão beber o mesmo que eu bebo. As finas iguarias, os finos manjares, os finos vinhos que o rei bebia, eles estariam bebendo também. E a filosofia de babilônica seria ensinada. Eles abririam mão da sua filosofia judaica cristã para aprender a filosofia babilônica. Abririam mão da sua cultura judaico-cristã para aprender a cultura dos caldeus. Abririam mão da sua religião judaico-cristã para aprender a religião babilônica. Será se esses jovens abririam mão daquilo que eles tinham aprendido na sua cultura judaico-cristã? E interessante que o rei agora manda dar a comida especial a estes jovens. O rei manda também mudar os seus nomes. Muda o nome deles. Por isso é que o inimigo astuto busca mudar, busca controlar, busca disfarçar, busca introduzir na mente do ser humano culturas não cristãs. E a razão para isso é que Nabucodonosor queria, na verdade, mudar a personalidade daquele jovem. Era a mudança de personalidade e até mudança de nome. Por exemplo, na questão da mudança de nome, você sabe que na cultura judaico-cristã, os nomes eles tinham significados importantes. Por exemplo, talvez o pai de Jacó não sabia que Jacó seria o significado de enganador, ou teria o significado de enganador, não é? Mas Jacó, quando ele ali engana o seu irmão, Esaú, e depois ele luta com Deus, Deus pergunta para ele, qual é o seu nome? E ele diz, meu nome é Jacó. E você, então, não vai ter mais o nome de Jacó. Porque Jacó significa enganador, aquele que engana, aquele que mente, aquele que trapaceia. O seu nome agora vai ser Israel. O seu nome agora vai ser aquele que lutou com Deus
e prevaleceu. Israel significa aquele que lutou. Não significa que ele venceu Deus, mas ele lutou com Deus e adquiriu, alcançou a bênção. Deus então agora diz, olha, as pessoas não vão mais chamar você de Jacó, de enganador, vão chamar você de aquele que luta com Deus e tem a bênção. Você se lembra de alguém do Novo Testamento que o nome dele foi mudado também? Por exemplo, Saulo. Saulo tem o significado de perseguidor, aquele que persegue a igreja de Deus. E Deus então diz para ele, olha, você não vai ser chamado mais de Saulo, mas sim Paulo, discípulo, aquele que é meu discípulo. Daniel, Deus é meu juiz. E agora, durante o processo do cativeiro, Babilônia queria neutralizar a poderosa ação do ambiente judaico-cristã na mente daquele jovem. Daniel, alguém chamava, oi Daniel, já vinha na mente dele, o Senhor é meu juiz. E agora, o Senhor é meu juiz, Ele é que consertará todas as coisas, Ele é que governa, Ele é aquele que vai fazer tudo novo. E agora, o inimigo Satanás diz, não, isso não pode ficar. Isso não pode ser assim. Mas não apenas o nome de Daniel, aqueles 3 jovens também, Ananias, Misael e Azarias. Por que aqueles nomes foram mudados? Para mudar a sua identidade. Era exatamente isso, mudar a sua identidade. E agora a Babilônia daria a eles nomes pagãos, nomes da cultura caldeia ou dos caldeus. Foi dado nomes que correspondessem aos deuses pagãos. De Daniel, o Senhor é meu juiz, aquele que está no trono, aquele que consertará todas as coisas, foi dado o nome de Beltesazar. O nome Beltesazar significa a guarda dos tesouros do rei. Bel, olha o sufixo El aí. El, Deus. Beltesazar, aquele que guarda as riquezas do rei. Percebeu? Você não vai ser chamado mais, o Senhor é meu juiz. O Senhor é aquele que vai consertar tudo, que está no trono. Você agora vai se chamar aquele que guarda as riquezas do rei. Daniel, você e o seu povo tinha utensílios, riquezas lá em Jerusalém, e nós trouxemos muito destas riquezas para Babilônia. E agora o seu nome vai significar aquele que guarda as riquezas do rei. Os utensílios do templo, os utensílios sagrados que eram ministrados às cerimônias no santuário em Jerusalém, agora está nas minhas mãos. O seu nome significa aquele que guarda as riquezas do rei. Bel-Marduk seria este Deus. É como se fosse o Deus dos deuses de Babilônia. Babilônia, segundo os estudiosos, eles tinham ali pelo menos 13 deuses. E Bel era aquele supremo, o governante dos outros deuses. Aquele que guardava toda a riqueza dos deuses e de Babilônia. Então agora, Daniel, seu nome foi trocado. Para que agora, a partir de agora, você, quando se pronunciar a palavra Beltesazar, você vai pôr na mente que você agora é aquele que ajuda Bel, aquele que está a serviço de Bel, Bel-Marduk, aquele que guarda as riquezas do rei, o deus Bel, Bel-Marduk. Percebeu? Agora as pessoas vão chamar você de Beltesazar, aquele que ajuda, que está a favor, que
está a serviço de Bel. Não mais Deus é o meu juiz, aquele que está no trono e conserta tudo. Percebeu? Mas também vamos trocar o nome de Ananias. Ananias significa o Senhor é bondoso comigo. Olha que significado interessante. Agora você não vai se chamar mais Ananias. Talvez as crianças chamassem, Ananias. As pessoas estavam dizendo, o Senhor é bondoso comigo. A mãe chamava Ananias, o pai chamava Ananias, vem aqui. Estava dizendo, o Senhor é bondoso comigo. Um nome que exaltava o nome de Deus, não é mesmo? Agora você não vai chamar mais Ananias. Qual vai ser o seu nome? Aqui em Babilônia, você vai ter outro nome. Você vai ser chamado de Sadraque. Sadraque. O que quer dizer mesmo esse nome Sadraque? Sadraque significaria inspiração do sol. Seria o Deus do sol, que passaria a brilhar bondosamente sobre ele, não mais o Deus criador dos céus e da terra. O seu nome, que significa o Senhor é bondoso comigo, não mais. Agora é o sol. Você representa o sol, Deus Sol. Sunday, dia do sol. Né? Agora você é o Deus, você está a serviço do Deus Sol, você representa o Deus Sol, você é servo do Deus Sol, a inspiração do Sol, não mais o Senhor é bondoso comigo. Ananias, o Senhor é bondoso comigo na fome, o Senhor é bondoso comigo na escravidão, o Senhor é bondoso comigo nos tempos bons ou maus, o Senhor é bondoso comigo, não mais agora é o sol, Sadraque, o sol é a minha representação agora, o Deus Sol que é bondoso. Olha que triste, meus queridos ouvintes, não é? E a palavra agora, Misael, você não vai se chamar mais Misael. Misael significa aquele que é semelhante a Deus, aquele que se parece com Deus. Misael, vem aqui, Misael. Aquele que se parece com Deus. Misael, faz isso aqui. Aquele que se parece com Deus. Misael, olha, eu preciso de você aqui. Aquele que se parece com Deus. Parecer com Deus significa ter bondade, ter paciência, ter amor, ter o caráter de Deus. Ser escolhido por Deus para representar Deus, ser semelhante a Deus, isto significa Misael. Mas agora você não vai se chamar mais Misael, você vai se chamar Mesaque. Você sabe o que significa Mesaque, meu querido ouvinte? Já ouviu falar? Mesaque significa servo da deusa de Seba. Agora você não vai ser mais semelhante a Deus, no caráter, no amor, da bondade, enfim. Não, você não vai ser mais semelhante a Deus. Você vai ser semelhante à deusa Seba, servo do Deus ou da deusa Seba. Você já imaginou a estratégia do inimigo? Mudar o caráter até pelo nome. Será se esses jovens aceitariam esse caráter desses deuses que agora eles representariam na cultura babilônica? Sabe, você não vai representar mais Deus. Deus é semelhante, ou melhor, eu sou semelhante a Deus. Agora você vai ser semelhante à deusa Seba. Mudou-se o nome dele. E agora nós temos mais um jovem, Azarias. Azarias foi o último dos três a receber um novo nome, um nome pagão. Azarias quer dizer, o Senhor é meu ajudador. Azarias, eu preciso de você, o Senhor é meu ajudador. Azarias, olha, você tem um nome interessante, o Senhor é meu ajudador. Seria difícil fazer Azarias, Misael, né?
esquecer Ananias, esquecer Daniel, esquecer os seus nomes, a sua cultura. Aquilo já estava entronizado na vida deles. Mas temos que mudar. E durante 3 anos eles vão esquecer o que eles representam. E vão adotar a cultura que nós vamos impor sobre eles. O diabo quer impor a sua cultura, mudar o nosso caráter, meus queridos irmãos. O Senhor é meu ajudador, Azarias. Mas não. Agora você não é mais o Senhor é meu ajudador. Agora você é servo do Deus Nebo. Nebo é o meu ajudador. Não é mais Deus criador dos céus e da terra. Você já pensou? Agora era Nebo, o Deus Nebo que seria o ajudador de Azarias. Que triste, que diabólico sofisma de Satanás. Para inculcar uma cultura, para mudar a mente de jovens treinados na cultura judaico-cristã e impor na mente dele essas culturas babilônicas. Sabe, meu querido, o diabo está disposto a fazer isto. O diabo quer, de todas as formas, mudar a nossa cultura. A lição de Daniel não é uma lição apenas histórica, é um aprendizado para entendermos o conflito entre o bem e o mal. Aqui nós temos a experiência de 4 jovens que o diabo age através de Babilônia, usa a Babilônia para mudar o seu sistema religioso judaico-cristão. E o diabo hoje, meus amados, ele está fazendo a mesma coisa. Talvez ele não procura mudar o seu nome, mas ele procura mudar a sua cultura. Ele procura mudar a sua religião judaico-cristã. Às vezes ele quer pegar a Bíblia, ele usa a Bíblia, exatamente a Bíblia, mas começa a impor outras culturas na sua mente, na mente dos jovens. Ele usa a própria religião para mudar a sua cultura. Você não gosta mais da música sacra, você quer mais a música badalada. Você não quer mais aquele culto tranquilo, calmo. Você precisa de um culto agitado, que as pessoas gritam, falam alto. Você não quer mais aquela igreja que ora com sabedoria, com prudência. Você quer aquela igreja que ora, que expulsa demônio, que faz aquele barulhão todo. Você não quer aquela igreja que os membros apenas bebam água, mas você quer aquela igreja que venda água ungida, rosa ungida, que venda lenço ungido, enfim. Você percebeu como é que o diabo atua hoje? Sabe, Babilônia faria daqueles jovens religiosos. Ele não queria deixar eles sem religião. Eles seriam mais religiosos do que antes. Antes eles tinham um Deus só para adorar. Agora em Babilônia eles tinham 13 deuses para adorar. Você já imaginou o que o diabo quer fazer na sua mente, na minha mente? Quer mudar o nosso caráter. Mas você não vai deixar, não é? No próximo programa você vai perceber que aqueles jovens disseram, não, tudo bem, vocês podem até mudar o nosso nome, que nós não temos poder para impedir vocês de mudar. Mas a nossa consciência continuará sendo judaica cristã. Daniel, eu imagino que ele propôs no seu coração, vocês podem até mudar no papel aí, mas eu vou continuar sendo Daniel, o Senhor é meu juiz. Eu vou continuar sendo Sadraque. Eu vou continuar sendo Sadraque. O Senhor é bondoso para comigo. Eu vou continuar sendo Misael, sendo semelhante a Deus. Eu vou continuar sendo Azarias. O Senhor é meu ajudador. Vocês podem até mudar, eu não tenho poder para isso. Mas a minha mente não vai mudar. Eles proporam no seu coração não se contaminar nem com as iguarias do rei, nem com a religião do rei. Deus precisa de homens e mulheres assim hoje. Jovens, mulheres e crianças, idosos também,
como aqueles que não se contaminam com as doutrinas de Babilônia. Está você disposto a não se contaminar com Babilônia? Que o inimigo não ensine você, porque você tem em primeiro lugar o ensinamento do céu, o ensinamento de Deus, o ensinamento do Espírito Santo, não do homem. Não deixe se contaminar. Não deixe o diabo mudar o seu caráter. Vamos orar, Pai querido, nós te louvamos. Te agradecemos, porque o Senhor coloca em nossa mente, em nosso coração, servir ao Senhor. Não deixe o inimigo introduzir teorias, formas de religião, que contradiz a tua vontade, ó Pai. Que o nosso caráter seja semelhante ao caráter de Cristo. Que nós possamos entender que o Senhor é o nosso ajudador. Que o Senhor é bondoso para comigo. Que o Senhor é o nosso juiz. E que o Senhor está sentado no trono. E o Senhor vai resolver todas as coisas. Que possamos ter essa confiança. E que os deuses do mundo não façam parte de nossa vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém? E amém. Agradeço, meu querido, a sua sintonia. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.